Catarina vai ser mostrar como é possível descentralizar e democratizar o acesso à inovação em todas as regiões do Estado. Em todos os lugares do Brasil, a inovação está fortemente concentrada nas capitais e nas grandes cidades do litoral. Eu acho que a grande contribuição vai ser desenvolver um modelo onde qualquer empresa, em qualquer lugar, independente do seu tamanho, da sua capacidade financeira, vai poder acessar as oportunidades de inovação disponíveis no seu estado. É isso que a gente está construindo com essa rede catarinense dos centros de inovação. A ideia é que eles sejam, então, esses polos irradiadores dessa cultura de inovação, sendo celeiros para novos negócios, promotores de capacitação e, principalmente, e aí isso é uma premissa que a gente nunca deve perder, que eles devem ter uma rede de abrangência estadual. Nós não vamos falar em um centro de inovação isolado, nós vamos falar de centros de inovação que atuam em rede. Isso tem um impacto enorme na maneira com que esses centros vão acessar novos recursos, novos investimentos. Uma coisa é dizer assim, eu tenho um centro de inovação em Joaçaba. A outra coisa é dizer, venha para Santa Catarina que você vai dispor de uma rede de centros de inovação, cada um deles especializado, com uma vocação específica, e você vai poder acessar essa rede em todo o território catarinense. Isso faz uma diferença, é isso que é inovador no nosso processo de inovação. E essa premissa é que a gente não deve se deixar perder, se deixar dissipar por, às vezes, disputas internas. Eu quero que isso venha para o meu centro, não vá para outro centro. Nós estamos aqui construindo uma rede de centros de inovação. E isso, cada um de vocês vai ter que ajudar e vai ter que contribuir para isso, né? Então, são ambientes de uso coletivo e habitats de múltiplas atividades ligadas à inovação, e eles são parte de uma política maior de inovação, porque é interessante quando a gente fala, o eixo infraestrutura, ele é um eixo, ele é o mais visível, porque está subindo e vai ser um prédio de inovação, mas ele talvez é o eixo menos estruturante do programa de inovação. A capacidade de nós atrairmos, por exemplo, empreendimentos inovadores para o Estado, de fazer um link com as universidades, de trazer novos financiamentos, novos recursos financeiros para a área de inovação, é talvez muito mais estruturante do que o prédio em si. O prédio é icônico, ele vai dizer, ele vai marcar que nós estamos começando esse movimento, mas tem outros elementos desse movimento que são muito mais importantes do que o prédio em si. E essa ideia é que quando a gente fala política de inovação é isso, não é só a infraestrutura, não é só os prédios. O que a gente espera encontrar? P&D, incubação e aceleração de projetos, um one-stop shop na área de inovação, para dar apoio ao empreendedor, orientação e mentoria, coworking, capacitação, promoção e encontros de trocas de ideia, espaços de convivência, espaços para uso da comunidade, centros de treinamento para educação, showroom de produtos inovadores que podem ser, e principalmente aquela ideia, muitos de vocês viram o Piquet o ano passado aqui falando, do centro de inovação ser um centro de soluções de desafios da comunidade. Então, é ali que a comunidade se reúne para solucionar os grandes problemas que existem naquela cidade, naquela região. Nem sempre é uma inovação tecnológica, mas essa convergência de vários atores, ele tem que ser um centro que traga esses atores e dizer, olha, a nossa cidade está com um sério problema de mobilidade. Quem dos empreendedores, dos políticos, das universidades, é capaz de oferecer uma solução para a cidade resolver esse seu problema. Então, na realidade, se fosse sintetizar todas essas habilidades e funções, é um grande centro de solução de problemas das cidades e das regiões. É isso que o centro de inovação tem que ser. Como é que ele vai se estruturar? Ele pode se estruturar de várias formas. E o nosso desafio, de novo, vai ser encontrar uma forma que atenda às necessidades locais, mas também que não desfigure esse centro a ponto de ele não se reconhecer como parte dessa rede.
Eu acho que um dos grandes sucessos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e aí muito por orientação do Paulinho, foi buscar desde o início parceiros com capacidade de execução. A gente sabia desde o início que a gente não teria a capacidade nem a capilaridade de a gente chegar lá na ponta e fazer as coisas acontecer com a celeridade que nós gostaríamos que acontecessem. Um grande exemplo foi o programa Nova Economia, por exemplo. Nós tínhamos a missão de atender 30 mil microempreendedores individuais, nós queríamos atender 2.400 empresas. Nós nunca vamos conseguir fazer isso com a estrutura que a gente tem, com a burocracia que a gente tem que enfrentar. Quem é que pode fazer isso? E aí buscamos a parceria do SEBRAE, porque já tinha essa capilaridade, esse expertise para poder fazer isso. E isso foi uma premissa do nosso trabalho. Quem são os parceiros capazes de colocar em prática todas essas ideias, esses projetos que nós temos. Então, cada um dos eixos do Programa Catarinense de Inovação contou com uma parceria, conta e está aberto a novas parcerias para possibilitar a execução das ações. A Recepet pegou toda essa parte da infraestrutura, do planejamento e vai apresentar para vocês o que eles estão planejando em fazer nessa área. Uma outra área do Programa Catarinense de Inovação é a área de investimentos, né? E aí o Rico, se quiser também, o Carlos Henrique fazer alguma... Nós avançamos muito na criação dessa agência de atração de investimentos inovadores para Santa Catarina que possam alimentar e dar sustentabilidade ao nosso centro de inovação. Começamos um planejamento com uma coisa que parecia no começo, né, Rico, quase impossível, que era juntar a Secretaria da Fazenda, SC Parcerias e a equipe da SDS para sentar juntos e perguntar como é que é feita a atração de investimentos em Santa Catarina. Surpresa, fizemos um gráfico de parede, uma cocriação, design thinking. O que aconteceu? Áreas duplicadas, repetidas, competindo entre si e grandes buracos. O consultor, nós tivemos a Fiesc, que é parceira nesse eixo, contratou uma consultoria de nível internacional e perguntou, e depois que um investidor vem para Santa Catarina, se interessa, quem é que faz o follow-up? Quem é que ajuda ele a... Cricket, silêncio. Quem é que recebe investidor? Todo mundo. Mas todo mundo recebe, depois ninguém faz nada? E aí se começou a ver que o processo de atração de investimentos inovadores para Santa Catarina precisava ser revisto, né? E aí começou um planejamento muito interessante, e o mais interessante é que começou todo mundo super reservado, né? E depois agora estão trabalhando super bem, cada um entendendo qual é o seu papel, e vai ser criada, então, a Agência Catarinense de Atração de Investimentos Inovadores, que vai ficar ajudando vocês, que estão lá na ponta, a dizer, olha, eu preciso atrair para a minha região alguém que tenha esse tipo de tecnologia aqui, porque isso complementa, é um elo faltante da cadeia produtiva aqui da minha região. Então, eu preciso que alguém proativamente descubra quem produz essa tecnologia, onde ela está, e como é que eu faço para atrair essa empresa para vir para o meu centro de inovação, para a minha região. Então, essa agência vai trabalhar para vocês, para o centro, para Santa Catarina, mas principalmente para vocês, para os centros de inovação, dando sustentabilidade aos centros, né? Então, vai fazer a atração, vai começar a construir a imagem de Santa Catarina e a marca de Santa Catarina como uma marca ligada à inovação, né? Nós queremos que Santa Catarina se torne referência nacional e internacional na inovação. Vai fazer o estímulo à competitividade das empresas catarinenses e a parceria da Fiesc. De novo, tem sido uma parceria muito produtiva, porque a gente está unindo o expertise da Fiesc, que também fazia atração de investimentos, com o expertise do governo e das áreas ligadas ao governo para criar. A cereja do bolo, que nós estamos, não vou ainda anunciar, mas já vou contar para vocês aqui em off, é que, além da agência, nós estamos trazendo para Santa Catarina um escritório de investimentos e transferência de tecnologia da ONU, se chama ITPO, Investment and Technology Transfer Office, que vai fazer parte dessa agência de atração de investimentos e vai linkar
Santa Catarina e as empresas de Santa Catarina com uma rede de ITPOs no mundo inteiro, com a chancela da ONU. Então, por exemplo, um empreendedor catarinense precisa conhecer uma tecnologia que complementa a tecnologia da empresa dele. Ele pode ir, ficar dentro desse escritório da ONU, na China, em Singapura, no Irã, na Alemanha, Itália, buscar essa tecnologia. Técnicos locais vão ajudar ele a buscar essas empresas, começar a negociação, tudo isso com a chancela da ONU. Então, a nossa agência, que começou, já era um plano ambicioso, ganhou ainda mais esse diferencial que eu espero que o governador consiga já assinar e anunciar em janeiro a vinda desse ITPO. Então, as ações realizadas em 2004, foi o lançamento do PCI, a produção do material, desenvolvimento do portal de... isso em relação, ao eixo de atração de investimentos. O desenvolvimento do portal de atração de investimentos, que também a gente viu, foi um gap que a gente viu que não tinha, aquisição de bases de dados e elaboração de estudos sobre comércio exterior em Santa Catarina e seus gaps. A Fiesc, eu acho que todos vocês conhecem também, mostrou que na cadeia produtiva de Santa Catarina nós estamos importando elementos de alto valor agregado e exportando depois os nossos produtos com esses elementos incorporados. Então, faria muito mais sentido nós começarmos a produzir aqui ou trazer empresas de fora que produzissem aqui no nosso território esses elementos que agora a gente tem importado. E na área de pessoas, o nosso parceiro é o SEBRAE, que já vem trabalhando a questão da inovação em microempreendedores individuais, em microempresas. A gente tinha já previsto que a gente ia criar uma sinergia entre as ações propostas pela política e as ações já desenvolvidas pelo SEBRAE. O SEBRAE já faz um trabalho independente. Um exemplo dessa criação do capital humano para a inovação foi Geração Tech, e não é à toa, gente, que Santa Catarina foi escolhida a capital, melhor capital para empreender do Brasil. Se vocês olharem os indicadores, na realidade nós temos um péssimo ambiente de negócios, nós temos um péssimo sistema tributário, para empresas de inovação. O que jogou Santa Catarina para o primeiro lugar foi o capital humano. Foi a concentração de capital humano em Florianópolis. Então, isso é muito importante, porque todo mundo diz assim, então Santa Catarina já tem um ambiente de inovação. Mostrou duas coisas aquela capa da Exame: a concentração da inovação em Florianópolis, o diferencial, que é o capital humano, por causa das universidades aqui, e a necessidade de a gente democratizar esse ambiente de inovação para as outras regiões do estado, melhorando o ambiente de negócios, melhorando e criando possibilidades de empresas que estejam no oeste do estado, no norte do estado, terem acesso mais fácil à inovação. Os recursos de inovação estão muito concentrados aqui em Florianópolis. E o Geração Tech, eu acho que foi isso, um programa que foi para o estado todo, em parceria com a FAPESC. O programa é inédito no Brasil porque ele cria um currículo a partir da demanda das empresas. Então, é você realmente, de novo, fazer essa conexão mais direta entre o mercado e o governo. Então, o governo responde a uma demanda do mercado, das empresas, com 5.000 pessoas capacitadas. Mas eu acho que a grande sacada do Geração Tech é inverter essa lógica. Não é o governo criar curso e depois procurar mercado para os graduados do curso. É olhar o mercado, ver que tipo de capital humano vocês precisam para se desenvolver e aí buscar os recursos e os currículos que respondem a essas demandas do mercado. Capacitação para novos empreendimentos inovadores, o SEBRAE tem feito isso com o desenvolvimento das incubadoras, os programas específicos. Em 2004, especificamente, foram feitas 3 edições do programa Startup Santa Catarina, 9 workshops Transforme Sua Ideia em Valor, que é como é que você pega ideias inovadoras e transforma isso em negócio, em empresas.
e a abertura do edital para capacitação e certificação de incubadoras na certificação CERN. Esse é só para... Zigueli quer acrescentar mais alguma coisa? Então, gente, a gente está caminhando, percorrendo esse caminho de inovação, acho que de uma maneira muito célere. Eu acho que em um ano a gente ter conseguido fazer isso tudo é muita coisa. De novo, a gente só conseguiu porque conta com parceiros que têm essa capacidade de execução. E agora eu vou passar para a Recepet, que vai mostrar para vocês a nossa agora agenda de trabalho. Agora, o ano que vem foram ações que cada uma das instituições fez, mas agora tem uma proposta de trabalho para nós, para esse grupo, reafirmando essa necessidade de nós construirmos um programa consistente, um programa que nenhuma mudança política possa desvirtuar ou então esvaziar.